Amém. Como é bom nós estarmos aqui, né? Esse dia, esse culto que Jesus preparou para nós. Talvez alguma de vocês tenha tido uma dificuldade para poder chegar até aqui hoje, né? Mas que bom que você veio, que bom que nós viemos, porque nós estamos aqui, porque o Espírito Santo nos guiou até aqui e porque Jesus deseja falar ao nosso coração nessa noite. Então, mesmo em meio à correria do nosso dia, ao cansaço, muitas vezes a indisponibilidade mesmo de estar vindo, mas eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração para você deixar tudo lá e vir para cá hoje, porque Ele quer falar com você nessa noite. Ele quer falar conosco nessa noite. Então, que bom que nós viemos. E eu convido você a fechar os seus olhos, entregar a sua mente, o seu coração a Jesus, entregar o seu louvor e adoração a Ele, que é digno. Nós fomos encontradas por um amor tão grandioso. Nós fomos encontradas por um Pai lindo que nos adotou. E que nós possamos retribuir todo esse amor que o Pai tem por nós. Que nós possamos retribuir a Jesus tudo aquilo que Ele fez por amor a nós. Jesus é maravilhoso, Ele é lindo, grandioso. E que os nossos olhos e o nosso coração estejam fixos nele. E que nós possamos todo dia olhar para Jesus e sentir o amor dele por nós e amar a Ele todos os dias. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo seu amor que nos encontrou e nos adotou como filhas. Obrigada pelo seu amor, Pai. Obrigada pelo seu amor e pelo seu cuidado com cada uma de nós. Obrigada por ter nos dado essa paternidade maravilhosa e nos ter dado uma identidade em Ti, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Herdeiro me tornei, sou filho desse amor, manifestado em Jesus na cruz. Nele está o amor que me faz viver, meu nome está escrito em tuas mãos. Imensurável amor que me atraiu, me salvou. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Imensurável amor que me atraiu, me salvou. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um todo medo. Me amou primeiro, que amor perfeito, sua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro, Jesus me libertou. Me amou primeiro, que amor perfeito, sua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro, Jesus me libertou. Me amou primeiro, que amor perfeito, sua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro, Jesus
amor que lança fora todo medo. Obrigada, Jesus, por esse amor tão grande que nos encontrou, por esse amor que nos atraiu. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Graça e paz. Gostaria de fazer uma oração junto com vocês. Amém? Espírito Santo de Deus, você tem liberdade aqui nessa noite. O Senhor quem nos trouxe aqui, o Senhor quem, assim como o Senhor quem nos amou primeiro, e por isso nós estamos aqui, Jesus. Nós te agradecemos por não nos deixar, por não nos abandonar. E que mesmo que cheguemos aqui com o nosso coração e a nossa mente cheia, nós damos agora liberdade ao Senhor para falar aos nossos corações, para encher os nossos corações e tirar tudo aquilo que não é mais necessário, tudo aquilo que não importa. Se há medo, se há escravidão em alguma coisa que nos afasta de Ti, que nessa noite o perfeito amor possa lançar fora todo esse medo, possa nos trazer liberdade para estar na Sua presença, Jesus, independente de como estão as nossas emoções nessa noite. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Em nome de Jesus nós oramos e cremos na Sua presença aqui nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Graça e paz. Glória a Deus. É muito bom estarmos aqui reunidas para a gente ouvir a voz do Espírito Santo. E nós sabemos que cada vez que nós nos reunimos como corpo de Cristo, em especial, só mulheres, nós sabemos que Ele quer trabalhar algo no nosso coração. Cada encontro de mulher, a gente sabe que é o encontro de cura, de libertação, de transformação. E como foi ministrado aqui nos louvores, esse amor tão grande, e como a pastora Jaque orou, e nós cremos que esse amor está aqui, abundante, para transformar a nossa vida naquilo que Ele deseja. Amém? Então, eu quero pedir que você possa abrir o teu coração e permitir o Espírito Santo ministrar a verdade do reino do céu sobre a sua vida. Eu sei que todas aqui, talvez se não foi o dia de hoje, mas alguns dias atribulados, dias difíceis, e às vezes a gente chega aqui com a cabeça a mil, não é assim? Às vezes a gente chega com a cabeça pensando em tantas outras coisas. Mas sabe, a nossa preocupação não pode mudar nada da nossa vida. Na verdade, a nossa ansiedade, a nossa preocupação só nos atrapalha. Porque quando nós somos ansiosas e preocupadas, nós não permitimos Deus agir, Deus trabalhar. É a nossa vontade, é o nosso jeito que quer reorganizar a nossa vida. Mas o único que pode transformar e que pode fazer algo, nós sabemos que é somente Jesus. Então eu quero pedir para que você nesse momento descanse o teu coração, descansa os teus pensamentos naquilo que Ele quer fazer na sua vida, na nossa vida. Entrega agora, nesse momento, aí dentro do teu coração. Fala, Senhor, eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade. Eu cheguei aqui ansiosa, preocupada, tantas coisas para resolver, tantas coisas para fazer, mas eu decido colocar essas preocupações nas Tuas mãos e pedir que o Teu amor possa me envolver hoje. Amém? Nós estamos construindo algo aqui no Encontro da Identidade Feminina. Mensalmente nós temos falado sobre uma virtude e o Espírito Santo tem transformado a nossa vida. Nós já somos mulheres virtuosas. Mas a Bíblia fala que a vereda do justo ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nós ainda não somos perfeitas, mas estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Jesus, ele disse, Jesus não, o autor da carta aos Hebreus disse que com um único sacrifício, ele justificou para sempre os que ainda estão sendo santificados.
Então, nós já somos salvas. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele nos justificou. E essa justiça, essa justificação é para sempre. E o que é a justificação? É de Deus Pai olhar para nós hoje, ainda com os nossos defeitos, ainda com as nossas falhas, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós somos pecadores, não tem como. Mas ainda que nós sejamos falhas, Ele nos justificou. Quer dizer que quando Deus Pai olha para mim e olha para você, Ele vê a salvação, Ele vê o sangue de Cristo. Ele não olha o nosso pecado, mas abrindo um parênteses, isso não significa, não estou dizendo que a gente tem que viver uma vida de pecado. Eu estou falando com mulheres maduras e vocês entendem o que eu quero dizer, que Ele não olha para o nosso pecado. Porque se Deus for olhar para os nossos erros, ninguém seria salvo. Então, quando quando Deus Pai olha para nós, Ele vê a justificação que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, quando nós entramos na presença de Deus, a gente não tem que entrar com medo, como foi ministrado aqui, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você for orar, ainda que você errou, ainda que você falhou, ainda que você pecou, e na verdade, quando nós pecamos, é para a presença dEle que nós temos que ir, porque é Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos limpa, é Ele quem nos purifica. Só que ainda que nós entendemos que nós somos justas, não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo, nós estamos num processo de santificação. Eu sei que às vezes pode parecer meio confuso. Então, eu sou salva ou eu não sou salva? Somos salvas, mas salvas num processo de santificação e de aperfeiçoamento. O que nós entendemos? Que a cada dia nós nos tornamos melhores. A cada dia nós vamos errar menos, nós vamos falhar menos com Deus e com as pessoas que nós convivemos. E nós aprendemos com os nossos erros. E quando nós estamos então falando aqui sobre uma mulher virtuosa, é nesse ponto que o Espírito Santo de Deus quer nos levar. Ele quer fazer, gente, eu esqueci a senha do meu celular. Pronto, foi. Ele quer fazer de nós essas mulheres que, quando nós falamos de mulheres virtuosas, é uma mulher que carrega as virtudes do Espírito Santo. Então, mensalmente nós estamos aqui falando de uma virtude. Hoje nós vamos falar, provavelmente, da maior virtude de todas. Todas as virtudes são importantes e necessárias para a nossa vida. Só que a maior de todas, a Bíblia é o centro, o amor é o centro de toda a Bíblia. O que Cristo fez por nós é por conta dessa virtude que Ele tem, essa essência que Ele tem. E o amor é a maior virtude de todas. E só que para a gente amar de verdade, como a Bíblia fala, tá? Existem vários tipos de amores. O mundo apresenta um tipo de amor distorcido. Pessoas doentes emocionalmente, elas apresentam um tipo de amor distorcido. Mas o que nós precisamos aprender, e nós vamos falar um pouco aqui, eu sei que é pouco tempo para explanar esse tema amor, mas aquilo que faltar da minha boca, o Espírito Santo vai completar aí no teu coração, amém? E para amar como Deus ama, exige coragem. Para amar como Deus ama, envolve uma decisão de se doar e de acolher em sua totalidade tudo aquilo que Deus deseja. Só que a mulher virtuosa, como nós falamos, o tema de hoje é a mulher virtuosa, ela ama e permite ser amada. Ela entende que esse amor ele é mútuo. Ela dá esse amor, mas ela também entende que ela precisa receber esse amor. E quando nós estamos num relacionamento, e toda vez que eu falar relacionamento aqui, vocês pensem não somente no relacionamento de casal, apesar de eu estar falando só para mulher, mas nós não relacionamos somente com o cônjuge. Nós nos relacionamos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, familiares, com colegas de trabalho. Então, o amor envolve todos os tipos de relacionamento. E quando esse amor ele é distorcido, esse relacionamento não vai ser saudável. E por isso que muitas vezes nós chegamos em uma fase da nossa vida em que a gente se vê totalmente perdido.
E nós podemos, quando esse amor ele não é saudável, nós vamos para dois extremos. Ou você vai se calar nesse relacionamento e vai ser uma dependente emocional, você vai depender emocionalmente de alguém. E quando nós nos calamos diante de um amor distorcido, um amor que não é um amor saudável, e a gente aceita esse tipo de amor, a gente vai se calando, vai se fechando. Essa mulher adoece. Agora, qual é o outro extremo? O outro extremo é quando a mulher ela se faz de vítima e ela tende a ir para a manipulação. Ela não é aquela que se cala, mas é aquela que oprime. Ela entra no lugar de vítima e aí ela tenta manipular as pessoas ao redor dela para receber. Resumindo, as duas são carentes. Quando nós não recebemos esse amor, principalmente dos nossos pais, que são aqueles que nos ensinam o que é o amor. Os nossos pais são os primeiros. Gente, e não tem como escapar disso. E eu quero que você olhe, sim, para os seus pais. Porque às vezes a gente coloca a culpa no cônjuge, coloca a culpa nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas, na verdade, o maior problema está como nós somos gerados. A infância que nós tivemos, a casa que nós crescemos, que tipo de amor nós recebemos ou deixamos de receber. Então, nós podemos ir para esses dois extremos. Ou a gente aceita um pouquinho só de amor, migalhas, e a gente sofre abusos nos relacionamentos, ou a gente, para ter um pouco de amor, nós nos tornamos mulheres manipuladoras, em qual tudo tem que girar ao nosso redor. Tudo tem que ser do nosso jeito. E Jesus ele está aqui, nessa noite, para nos curar. Quero que você pense sobre a sua vida. Como é que você tem amado as pessoas? E como é que você tem recebido o amor? A mulher virtuosa, ela tanto ama, quanto ela recebe. A maneira que nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor, e a maneira que nós recebemos amor, vai dizer muito bem se nós estamos sendo saudáveis nessa virtude ou não. E sabe por que essa virtude ela é considerada a maior de todas? Porque se nós não amarmos como Cristo amou, se o amor que está em nós não foi como a Bíblia fala, todas as outras virtudes vão ser distorcidas. Não tem como nós sermos uma mulher humilde, por exemplo, se nós não tivermos o verdadeiro amor. Não tem como nós sermos leais, como foi ministrado na semana passada, no mês passado, que a Tânia ministrou aqui, que a mulher virtuosa ela é leal. Não tem como a mulher ser leal se ela não entende o que é o amor, porque ela não vai conseguir ser leal às pessoas que ela se relaciona. Então, entender o que é o amor é muito, muito importante mesmo. E eu gostaria de ler com vocês em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. E a Ju escolheu muito bem os louvores que fala exatamente sobre esse texto aqui, Ju. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Ou algumas versões está equilíbrio. Sei aqui. Domínio próprio, é a mesma coisa, moderação, equilíbrio e domínio próprio. Aqui Paulo está falando com Timóteo e está dizendo assim, olha, Deus não te deu, Timóteo, um espírito de covardia, ou um espírito de medo, ou o espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, amor e moderação, domínio próprio, equilíbrio. Então, esses três ingredientes, se é que nós poderíamos falar assim, esses três ingredientes é que vai fazer de nós uma mulher virtuosa. Se nós sairmos do medo, sairmos desse lugar de nos relacionar com uma pessoa com medo, e a gente entender que Ele nos deu um espírito, isso está dentro de nós, Ele colocou, nós já nascemos com poder, amor e equilíbrio, domínio próprio. Tem um livro que eu quero indicar para vocês e até trazer, acabei esquecendo, chama Vencendo o Medo.
O livro todo vai falar sobre esse versículo, só que ele vai falar sobre o poder, o amor e a moderação. Hoje a gente vai falar aqui só sobre o amor por conta do nosso tempo. Então, se nós tirarmos esses ingredientes da nossa vida, poder, amor e equilíbrio, nós vamos ter uma vida disfuncional. Agora, se a gente a gente permitir, entender que nós temos poder para quê? Para abusar das pessoas? Poder para fazer aquilo que a gente quer? Não. Ele nos deu voz, Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade. Se nós mantivermos o poder, o amor e a moderação, com certeza esse espírito do medo não será capaz de dominar a nossa vida. O espírito do medo, vocês sabiam que nós sabemos que o medo é uma emoção. E ela não é uma emoção tão ruim, porque às vezes ela é necessária. Nós precisamos ter medo, por exemplo, de cobra. A gente tem que ter medo de aranha. A gente tem que ter medo de algumas coisas. A gente tem que ter medo de atravessar uma avenida movimentada. Então, o medo, ele é uma emoção, quando usada da forma adequada, boa. Nós precisamos ter medo. Mas o medo que a Bíblia está dizendo aqui é o medo que nos paralisa. Quando nós não entendemos o poder, o amor e o equilíbrio, o medo domina a nossa vida. Mas Deus, Ele nos capacitou para a gente viver livre do medo. E é possível, com certeza, que situações desagradáveis aconteceram na sua vida até hoje. Ou todo mundo aqui viveu uma vida muito legal, muito boa, top, não tem nada de ruim. Como foi a sua vida? Certamente você viveu já situações desagradáveis. E são exatamente essas situações desagradáveis que nos levam a ter medo. E quando nós não entendemos o verdadeiro amor, nós vamos viver debaixo desse medo, que são as formas falsas de crenças que nós aprendemos. E isso vai infiltrando nos nossos pensamentos e vão se tornando as nossas ações, nossos hábitos. E sabe, não tem como a gente simplesmente falar, eu quero fazer diferente com o meu filho, eu quero fazer diferente com a minha filha, eu quero amar diferente de como eu fui amado. Sabe, quando a gente vê, nós já estamos repetindo, nós já estamos fazendo igual. Por quê? Porque nós precisamos do amor de Deus invadir o nosso coração e curar todas as nossas emoções, sentimentos, todos os nossos traumas. E Ele está aqui. Por isso eu quero que você se entregue a esse verdadeiro amor. Então, eu quero junto com vocês aprender a identificar. Para nós identificarmos, nós temos vários textos bíblicos que nos falam sobre o amor, mas tem um que é chave. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao 7. Esse texto ele é muito usado em casamento, fala sobre o verdadeiro amor. Mas ele deveria ser usado em todos os relacionamentos. Eu quero deixar uma dica aqui para vocês, que eu aprendi a duras penas. Mas como eu gosto de, eu entendo uma coisa muito importante, que os nossos sofrimentos, as nossas dores, servem de cura para as outras pessoas. Então, tudo aquilo que nós passamos, que nós sofremos, não pode ficar guardado para nós. Todo sofrimento tem um ensino. Todo sofrimento, você aprende com a dor e com o sofrimento. E eu entendo que Deus usa a nossa dor, o nosso sofrimento, para trazer cura para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu aprendi o que é amor de uma forma muito difícil. Então, eu quero trazer essa leveza para você. Como eu gostaria que alguém falasse o que eu vou falar aqui para vocês quando eu tinha 15 anos de idade. Como chama sua filha mesmo? Eduarda. A Eduarda, ela é privilegiada. Ela é privilegiada porque ela vai sofrer menos do que nós que já estamos com 40, 50 e 60 anos. Porque, se alguém tivesse nos ensinado o que é o verdadeiro amor na nossa adolescência, tudo teria sido diferente. E a dica que eu quero dar para vocês é que quando vocês estiverem se relacionando com alguém, seja namorado, marido, pai, mãe, porque às vezes a gente acha que a gente tem que aceitar tudo. Minha mãe, eu tenho que aceitar tudo. Quem disse? Pai e mãe, a gente tem que honrar. Honrar não é aceitar tudo aquilo que pai e mãe quer fazer para nós. Porque, sabe, os nossos pais, eles foram arranhados pela vida. Eles são nossos espelhos. Pais são os nossos espelhos. A gente vai imitar.
Eles, o comportamento e tudo aquilo que eles fazem. Só que a gente não pode esquecer que eles são espelhos arranhados, são espelhos feridos. E quando nós olhamos para os nossos pais e refletimos o amor que eles nos deram, se esse amor foi falho, eles falharam, não porque eles não amam, mas é porque eles não conseguiram, o que acontece? Nós vamos reproduzir. Foi o padrão que nós conhecemos, nós vamos reproduzir. Então a dica que eu quero dar para vocês é a seguinte, que quando vocês estiverem se relacionando com alguém, em qualquer tipo de relacionamento, e você perceber que esse relacionamento está pesado, está difícil, eu só tenho tristeza, eu só tenho amargura. Gente, o amor não é bom? O amor é bom. O amor tem que ser leve. O amor tem que ser prazeroso. Você precisa estar com pessoas que você tem prazer de estar. Eu sei que algumas pessoas são difíceis de amar e nós devemos amar os nossos inimigos, mas o que eu estou dizendo são daqueles relacionamentos que nós temos que conviver. Marido, pai, mãe, amigos, colegas de trabalho. Se existe algum relacionamento que você percebe, olha, isso aqui parece que tem alguma coisa fora do normal. Então eu vou pedir para você, sempre quando você tiver dúvida sobre o amor, vem aqui para 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 7, e você vai entender o que é o amor. Só que quando você lê esses versículos, não pense assim que é só você que tem que amar dessa forma. O amor, ele precisa ser mútuo. É uma via de duas mãos. Você dá e você recebe. Se você só der amor, isso vai ser pesado. E esse amor não é o amor que Deus deseja, que Deus planejou. Ele deseja que os relacionamentos, em qualquer nível, sejam um relacionamento onde você dá e você recebe. Porque senão vai ser distorcido. E esse não é o amor que Deus tem para nós. 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 7, diz assim: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia e souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Olha só o que Paulo está falando. Eu posso dar todos os meus bens aos pobres, mas se eu não tiver amor, não valeu de nada. Eu posso ser a melhor pregadora, eu posso ter a maior revelação, entregar profecias para vocês, mas se não tiver amor, nenhuma profecia valeu de nada. Eu posso dar a minha vida por alguém, morrer por alguém, mas se não tiver amor, esse amor, tudo que eu faço não vale nada. Então, vocês conseguem entender o quanto que é importante nós entendermos o que é o amor saudável, o amor bíblico, porque senão, tudo aquilo que a gente faz, ainda que a gente dê a nossa vida por alguém, não vai valer de nada. É importante nós entendermos o que é o amor. E a partir do verso 7 ele explica, eu acredito que é o 7, que aqui o meu está sem os versículos. Foi no 7 que parou, é a partir do 4. A partir do verso 4, ele fala então o que é o verdadeiro amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, nem se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E o final, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, faça essas perguntas quando você estiver em dúvida aí nos seus relacionamentos. E mais um parênteses que eu vou abrir aqui. Não quero que você saia daqui falando assim, olha, eu estou casada com um homem que não está me amando, então eu vou largar dele. Por favor, não é isso que eu estou falando, gente. Vocês vão entender até o final da mensagem, tá? Tem jeito. Ainda que você esteja casada, tenha um relacionamento aí, você precisa aprender a conversar. Se não tiver diálogo, não existe o verdadeiro amor. Então, faça essa pergunta, olha, o amor é paciente. Essa pessoa que você se relaciona, ele tem paciência com você? Tem paciência? Tem, né, Kátia? Muita. Tem paciência. Agora tá. Se essa pessoa que você se relaciona tem paciência com você, agora eu vou mudar. Você tem paciência com ele? Também.
ou com ela. Porque é fácil, lembra dos extremos? Quando a gente não é saudável emocionalmente, a gente quer só que o outro ama, mas não quer demonstrar amor. Eu só quero que o meu marido seja paciente comigo, mas eu sou estúpida com ele, sou grossa com ele. Isso não é amor. Então, talvez você esteja querendo só receber, mas não está querendo dar. Esse amor não é saudável. E talvez a gente está falando aqui, talvez uma de nós sejamos o problema da história e não o outro. E Jesus, ele quer curar. Ele quer curar. Tanto você que está sofrendo o abuso, quanto você que está abusando. Se você está abusando, é porque foi disfuncional. O amor que você recebeu não foi completo. E foi a forma que você aprendeu a receber amor. Olha, eu tenho que gritar para eu poder... Porque talvez quando criança você não foi ouvida. Quando uma criança cresce num lar que ela não é vista, que ela não é ouvida, vai para esses dois extremos, ou um ou outro. Ou ela se cala, se fecha, ou ela tem que gritar muito, tem que fazer birra. Observe uma criança que faz muita birra, ela está querendo chamar atenção. Se ela está querendo chamar atenção, é porque ela não é tão ouvida quanto ela deveria ser. E ouvida não é fazer os caprichos, é sentar, é olhar no olho, é falar, vem cá, filho, vem cá, filha. E o amor, ele, como eu disse, enquanto nós fomos verificando aqui, se você está sofrendo, mas eu quero que você veja, será que eu também estou fazendo alguém sofrer? O amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso. Ai, como que é gostoso conviver com pessoas bondosas, não é? Mas a gente é boa? A bondade está em nós também. O amor, ele não inveja. Isso aqui é tão importante, gente. Sabe, os relacionamentos que nós temos, as pessoas precisam ver você crescer. Você convive com pessoas que quando você, por exemplo, compra um carro, conquista alguma coisa, faz uma faculdade, ou você está com uma roupa nova, coisas simples. Quando essa pessoa vê você crescendo e vê você usufruindo da vida, daquilo que Deus está dando, essa pessoa, ela te elogia ou ela vai colocar algum defeito? Tem pessoas que é tão chata, mas tão chata, tão ruim, tão invejosa, que ela pode entrar numa casa linda. Quem já foi na casa da Su? Já foi? Perfeita a casa dela, não é? Gostosa, e estamos esperando ela convidar a gente de novo para ir naquela piscina. Então, as pessoas têm a capacidade de chegar na casa da Su, na casa da Rô também. A casa da Rô, eu amo estar na casa da Rô, tudo arrumadinho, parece casa de boneca, tudo certinho. E tem a capacidade de chegar lá e ainda apontar um defeito. Nossa, mas isso aqui está fora do lugar. Ah, mas se eu fosse você, colocaria... Isso é inveja, gente. Vocês sabiam que isso é inveja? Quando alguém critica demais você, sabe o que é? Ela queria ser como você é. E como ela não tem capacidade de ser, é melhor criticar. Ela não consegue ser como você. E a gente não tem que ser como ninguém. A gente não tem que ter a casa igual de ninguém. A gente tem que ter a nossa casa e temos que ser felizes com aquilo que nós temos. A inveja é algo que corrói os ossos. A inveja destrói relacionamentos. E o amor não tem inveja. O amor vai olhar para a Jana e vai elogiar, vai glorificar a Deus por quem ela é, por ela estar crescendo. Agora está aqui em Arthur, mais fácil de ver ela, encontrar ela na academia, né, Jana? Então, a gente vai olhar as qualidades, as virtudes, aquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa, e a gente não vai ter inveja, a gente vai elogiar, vai falar, que legal, que bom que você conseguiu, estou muito feliz por você. Isso é um amor. Mas vocês sabiam que tem marido que tem medo da mulher crescer mais do que ele? Tem marido que tem medo da mulher ganhar mais do que ele. E que tem se a mulher for bem melhor profissionalmente? O marido que ama, ele vai querer ver essa mulher crescer. A mulher que ama, ela vai querer ver o marido deslanchar. Então, o amor, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata. Então, se nós estamos num relacionamento que nós estamos sendo maltratados, esse amor não é um amor verdadeiro que Deus deseja, o que Deus planejou. Ele não procura os seus próprios interesses. Uma pessoa que não consegue demonstrar amor, ela é interesseira e ela é egoísta. Tudo tem que girar em torno dela. Mas o verdadeiro amor, ele não busca os seus próprios interesses. Na verdade, uma pessoa que ama, ela quer sempre agradar o outro, não é assim? Se você é saudável no seu relacionamento, você vai abrir mão de fazer as coisas para você, porque você quer agradar o outro. E aí, imagina um casal. Os dois sendo assim, é um casal perfeito, porque o marido vai querer fazer de tudo para ver a esposa feliz,
E a esposa vai querer fazer de tudo para ver o marido feliz. Então, é uma troca de amor. E quanto mais nós amamos, quanto mais nós nos conectamos com esse verdadeiro amor, mais a gente ama. O amor, ele não acaba, como esse texto fala sobre isso, que o amor não acaba, mas ele pode esfriar. Ele pode esfriar se ele não for verdadeiro. Se não for um amor bíblico, ele esfria. E aí é muito difícil de reencontrá-lo, de reanimá-lo, de reacendê-lo. Então, que o Espírito Santo possa realmente trazer a clareza do verdadeiro amor sobre a nossa vida, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. O amor, ele não se ira, gente. Olha só, se você ama o seu marido, você não vai ficar irada com ele. Se você ama seus filhos, você não vai gritar com seus filhos. Você não vai maltratar, se você ama. Eu sei que é forte, porque eu já fiz isso. Eu já bati nos meus filhos. E quando já pedi perdão para eles, mas o Gabriel sempre está me lembrando. Mãe, a senhora me batia. Eu não tinha esse conhecimento do amor. Eu achava que corrigir, eu tinha que pegar a vara e descer a lenha. E ele sempre teve a bundinha gordinha, fofinha. Eu achava que educar, que disciplinar, eu tinha que descer a lenha. E sabe, eu era... Ai, gente, é vergonha de falar. Às vezes eu fazia eles mesmos ir buscar a vara. Vai lá naquela árvore, pega a vara e traz aqui para mim. Abaixa a calça. E eles faziam. Ai, meus filhos são tão bonzinhos, olha que dó. Eles faziam, eles não brigavam comigo. Eles ai, meu Deus. Mas com o Samuel já foi diferente. Acho que com o Samuel, acho que eu bati nele umas 2 vezes só. E aí eles falam que eu gosto mais do Samuel do que deles. Eles ficam jogando isso na minha mente. Daí eu falo, não, eu não era convertida como eu sou hoje. Então, gente... Se você é mãe e bate no seu filho, eu sei que é forte, mas isso não é amor. Porque aqui está dizendo que o amor não maltrata. Tá, mas como que eu vou disciplinar? Ele merece umas chineladas. Eu sei que tem alguns que é difícil, você tem que pôr na linha, mas sabe, uma conversa é muito mais importante. De você sentar, olhar no olho e falar, filho, olha, isso que você fez, a mãe vai tirar o celular, você vai ficar 1 semana sem celular, sem videogame, mas eu quero que você aprenda o que é a verdade. Isso que você fez foi errado. Quando eu aprendi sobre isso, sobre educar segundo a Bíblia, sabe qual que era o castigo que eu dava para os meus filhos? Eu fazia eles escreverem várias vezes o versículo que dizia sobre aquele erro. Por isso que os 3 sabem exatamente o que está escrito em João 8,44, que o pai da mentira é o diabo. Porque que criança que não mente? Desde pequenininha a criança aprende a mentir. Eles mentiam demais para mim. Principalmente o Gabriel. O Gabriel me enrolava tanto, gente. Não fica com dó dele, não. Você defende ele, eu sei. Mas o Gabriel me enrolava demais. Né, Mar? A Mariana sabe disso. E o João. O Gabriel e o João, viu? Deu trabalho para nós. Então... quando eu aprendi o que é amor, sabe o que eu fazia? Pega a Bíblia, pega o caderno, escreva 10 vezes tal versículo. Honrar pai e mãe, eles escreveram não sei quantas vezes. E aí, fala para mim, valeu a pena eu disciplinar meus filhos dessa forma? Não. Valeu. Então, quem ama, não maltrata, não bate, não judia. Então, tanto você ama dessa forma, mas você também deve receber. Se alguém está te maltratando, se alguém está judiando de você, isso não é o verdadeiro amor. O amor, ele não guarda rancor, não guarda ódio, ele perdoa. O amor, ele não se alegra com a injustiça, sabe? Isso é injusto, isso que você está fazendo para mim é injusto. Quantas vezes alguém aqui já falou isso para o marido? Isso que você está fazendo para mim é injusto. E às vezes a mulher passa anos falando, isso que você está fazendo é injusto. Se é injusto, então, sabe o que eu aprendi? Agora eu faço isso. Se eu me relaciono com alguém que eu percebo, graças a Deus hoje não tem. Mas se tiver, o que eu vou fazer? Se alguém for injusto para mim, eu vou pegar a Bíblia e falar assim, olha, o amor é justo. Isso que você está fazendo para mim é injusto. Então tá, o que nós vamos fazer? Você vai mudar ou não vai mudar? Eu estou ensinando para vocês algo que eu aprendi assim, com muito sofrimento. E você não precisa sofrer o mesmo que eu sofri, você pode mudar antes que tudo se perca. Nem tudo está perdido. Então, quem realmente ama, ele é justo com aquela pessoa, ele não age com injustiça.
O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. A base do amor é a verdade. Então, isso aqui não está certo, mas qual que é a verdade então que nós vamos seguir? Então, o amor, ele se alegra com a verdade. Eu vou tentar falar rapidinho aqui, alguns, para a gente finalizar o que é então amor. Eu quero falar sobre o que não é amor. Por exemplo, algumas pessoas nos amam sem limites, elas não têm limites, elas ultrapassam os nossos limites. E nós somos chamados, sim, a estender a graça. O que é a graça? É a gente amar a pessoa com graça. Ela não merece o perdão, mas eu vou perdoar. Ela não merece que eu faça isso, mas eu vou fazer, porque Cristo nos amou dessa forma. Nós não merecíamos a salvação, e Ele nos deu. Nós não merecemos o perdão, e Ele nos deu. Então, quando nós entendemos isso, que nós devemos amar a pessoa a partir dessa graça, não significa que a gente vai ignorar e aplaudir a maldade que nos fazem. Se alguém está te maltratando, fazendo mal para você, sendo injusto com você, não é você estender a graça. Deus, Ele derrama graça para aqueles que querem. Deus derrama salvação para quem quer. João 3,16 fala que Deus amou o mundo. Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo, mas fala para mim, o mundo todo é salvo? Não. Então, peraí, então Deus amou todo mundo ou não amou todo mundo? Amou. Mas por que não é todo mundo que é salvo? Porque nem todos aceitam esse amor. Então, vocês estão conseguindo entender como nós devemos amar como Cristo? Deus ama o mundo, mas não é todo mundo que é salvo, porque não é todo mundo que corresponde a esse amor. Até mesmo nosso relacionamento com Deus, Ele nos ama primeiro, mas nós precisamos corresponder a esse amor. E quando nós entendemos isso, nós não vamos aceitar a maldade, nós não vamos aceitar a injustiça. E quando nos associamos à mentira de que o amor é silencioso e nunca confronta, o que acontece? Nós ignoramos todos os limites que nos beneficiam. Se a gente ignorar a maldade que as pessoas fazem para nós, as injustiças, isso não é amor. E a gente deixa essa pessoa ultrapassar os limites dessa aliança. A aliança, toda aliança, casamento, amigos, pai, mãe, toda aliança, ela tem seus direitos, mas também tem seus deveres. Nós precisamos entender isso. Agora, eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Se você precisa mudar seus princípios para caber na vida de alguém, isso é amor? Se você tem que mudar as verdades que você acredita para você aceitar o amor dessa pessoa, gente, nós estamos distorcendo a verdade. Os princípios, eles existem, e uma vida funcional, uma vida saudável, ela precisa ter princípios. A gente não pode levar a vida de qualquer jeito. Agora, você se encontra com alguém, você se relaciona com alguém, e você amou essa pessoa, não importa o nível de relacionamento, o tipo de relacionamento, mas olha, para eu estar com essa pessoa, eu vou ter que fazer tal coisa, só que isso aqui não agrada a Deus, mas eu amo ela, eu vou ceder. Isso é amor? Não é amor. Então aqui fica uma chave. Se você tiver que mudar os seus princípios para se relacionar com alguém, isso não é amor. E eu sei que às vezes entra a pergunta assim, pastora, mas o meu marido não é cristão. E às vezes ele quer que eu faça, ou vou em tal lugar, faço tal coisa, que não condiz com a palavra de Deus. Eu devo obedecê-lo ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Mas é seu marido. Ele não é o cabeça? Deus está acima do marido. Até onde nós devemos nos submeter, seja marido, pai, mãe, patrão, pastor, porque tem pastor que manda a gente fazer coisa errada também, viu? Tem líder religioso que manda a gente fazer coisa errada. Vocês não têm noção a quantidade de abuso sexual que tem no meio religioso. E eles falam em nome da fé. Olha, eu tive um sonho, eu sonhei que você tem que ter um filho comigo. E a mulher vai olhar e vai falar assim, mas peraí, é o meu pastor, ele teve essa revelação, então tem mulher que cai nessa. Sai fora, né? Então, vocês estão entendendo até onde nós devemos nos submeter? Até onde nós não afligimos a palavra de Deus. Vou pecar contra Deus? Então não vou me submeter. Mas é meu marido, não vou me submeter. Vou pecar contra Deus? Não. Deus está acima de pai, mãe e marido. Qual é
Um outro falso tipo de amor, que nós comentamos já aqui um pouco, o espírito de vítima. Quando esse espírito de vítima, ele não quer que você confronte, e ele vai fazer todo o possível para pressionar você a ser mais amorosa. Se você se relaciona com uma pessoa que tem o espírito de vítima, o que é um espírito de vítima? Quando você fala algo para ela, você vai corrigir, vai confrontar, você vai falar assim, olha, isso aqui que você fez para mim, eu não gostei, eu não estou me sentindo bem. Aí ela sempre vai justificar aquilo que você está falando. Ela não aceita o erro, ela não aceita que ela está errada. Ela vai falar assim, mas eu fiz isso por causa disso. Ou ela se vai fazer de coitadinha, mas eu sempre sofri na vida, ninguém nunca me amou, e agora eu estou aqui com você, e você também não está me amando. Então, o espírito de vítima vai pressionar você a ser amorosa com ele ou com ela, vai te pressionar ao ponto de chorar, de ser um coitadinho, para você ficar com pena dele ou dela, para você ser amorosa. Mas isso não é um relacionamento saudável. Quanto de nós já nos sentimos impotentes ao tentar ajudar aqueles que carregam o espírito de vítima? Alguém aqui já se relacionou com alguém assim, com espírito de vítima? Conhecem? E quando nós estamos diante de uma pessoa assim, a gente se sente impotente, a gente se sente sem força. Porque essa pessoa que tem o espírito de vítima, ela quer manipular toda a conversa. Ela manipula toda a situação. E o que acontece frequentemente quando você tenta confrontar, tá? Isso aqui é importante. Se você está identificando aí que você está num relacionamento, se relacionando com uma pessoa que sempre justifica o erro dela, ela é sempre a vítima da história e ela nunca está errada. Ela sempre vai achar um culpado, sempre vai achar uma justificativa. Quando você confrontar essa pessoa, porque, gente, o verdadeiro amor confronta, tá bom? Se você ama alguém, você precisa confrontar essa pessoa. Se você não corrige as pessoas que estão errando com você, é falta de amor, sabia disso? Se você não corrigir as pessoas que estão te maltratando, errando com você, você não está amando. Em Apocalipse fala que Deus é como um pai que corrige o seu filho, porque Ele ama. Um pai que corrige é porque ama. Uma esposa que confronta o marido é porque ama, porque ela quer que o casamento dê certo. Não adianta você ficar quietinha, não. Não adianta você falar assim, olha, eu não vou falar mais nada para ele. Chega, já cansei. Você está deixando de amar o seu marido? Quem ama, confronta. E quando nós vamos confrontar uma pessoa que tem o espírito de vítima, grave isso. Ou ela vai recuar, vai se fazer de coitadinha, como aquele cachorrinho sarnento, todo doentinho, vai ficar chorando, ela vai recuar, e vai ficar chorando, e aí você vai ficar com pena dela, e aí você vai falar, não, deixa quieto, não vou falar não. Ou ela vai te atacar, para você parar de falar. Só que não deixe de falar, não deixe de confrontar, porque você pode ser um instrumento de cura para essa pessoa. Nesse caso, seria mais o confronto mais para aquela pessoa que você tem que conviver. Por exemplo, o marido, você tem que conviver. Agora, por exemplo, a minha mãe é assim, se faz espírito de vítima. Você vai fazer esse confronto quando ela te ofender, quando ela te ferir. Mas se você não tem que conviver constantemente com ela, todo dia ali, não tem por que você ficar confrontando, porque, sabe, a gente não muda ninguém. A gente ajuda uma pessoa a mudar quando ela quer. Se ela não quer, a gente não vai mudar. Só que do marido, eu aconselho você não desistir do seu marido. Insista, persista. Não desiste do seu casamento. Não desiste daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Lute por ele com todas as forças, com todas as garras. E o Espírito Santo vai te direcionar. Quando nós confrontamos essas pessoas que têm o espírito de vítima, elas vão dizer que a gente não está sendo amorosa como Cristo. Você só me julga, você só me critica. Isso não é verdade. A gente está querendo corrigir para que o casamento dê certo, para que as coisas deem certo. Agora eu quero fazer outra pergunta, porque eu quero que você saia daqui dessa noite refletindo sobre o amor mútuo. Talvez você pode ser a vítima do seu casamento. Talvez você pode ter esse espírito de vítima. E talvez o seu marido está ali tentando
falar com você, amor, muda nisso, amor, seja mais paciente comigo, seja mais cuidadosa com as crianças, e você está sempre dando uma desculpa. Então, eu quero que você entregue o teu coração ao Senhor. Se for o outro, que você entregue o outro para que o Espírito Santo possa trabalhar. Mas se você tem esse espírito de vítima, que você entregue o teu coração e fala, Senhor, eu não quero me relacionar mais assim, não. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. O outro tipo de um amor falso é um espírito de fantasia. Quando uma mulher ela não é completamente amada, ela não se sente amada, a fantasia é um refúgio. E ela começa a fantasiar a vida dela, ela pode ir muito para os romances, se você gosta, não que é errado assistir romance, tá? Quem gosta tal de dorama aí? Eu tenho, olha lá, não vou nem falar nada, não vou te entregar. Eu tentei, gente, mas não vai, esse tal de dorama não vai para mim. Tentei 2 vezes já, falei, é muito sossegado, muito tranquilo. Eu quero que beija logo, eles não beijam logo. Vai muito para romances, fantasias, livros, e o espírito de fantasia é a falta de amor. É quando a mulher ela não consegue se sentir amada aqui, no real, ela tenta ser amada aqui. E sabe qual é o problema? O maior problema, se você ficar só ali no dorama, esperando sair o primeiro beijinho, a primeira pegada de mão, e só isso, está tudo bem, né, Lininha? Mas o problema é quando você se coloca ali naquele lugar e você começa a se imaginar com aquele homem, se imaginar com aquele personagem. Aí está o problema, sabe por quê? Porque daí a gente vai para o pecado. E uma mulher casada, que ainda que seja fantasioso, Jesus disse que só de pensar a gente já pecou. Ele disse, você não precisa nem deitar com uma outra pessoa, mas só de você pensar, você já pecou. Então, a fantasia é um falso tipo de amor. Nós precisamos nos libertar disso, principalmente as mulheres que não se sentem amadas, porque elas querem viver algo que não está acontecendo no casamento dela, ela tenta viver aqui dentro. Nos filmes, nos vídeos, na mente dela. E sabe que é difícil? Aí ela começa até a sonhar, e ela acha que aquele sonho é real. Que um dia, o pior é que ela acha que um dia aquilo vai acontecer. Isso que é o pior. Aí vem a decepção. Então, que a gente possa permitir o Espírito Santo nos levar a vivenciar o verdadeiro amor. Que Ele possa hoje curar o nosso coração, para que a gente possa amar da forma que Cristo ama, mas permitir ser amada também. Não é só amar, não é só dar, mas é permitir ser amada. E no ponto que você está, você vai pegar todas essas palavras e falar para que o Espírito Santo possa curar a sua alma e curar as vidas que estão ao seu redor também. Que você dá amor e que você recebe amor delas. E como que a gente vai desenvolver, então, o amor nos relacionamentos? O primeiro ponto, para a gente ir finalizando, é confrontando em Cristo. Como eu disse, não existe um relacionamento saudável se não tiver confronto. Se algo estiver fora do lugar, você tem que chegar e falar, gente. Sabe, muitas mulheres acham que o marido é obrigado, que as pessoas são obrigadas, as pessoas que nós nos relacionamos são obrigadas a saber o que a gente está pensando. Não, mas ele já deveria saber? Não, ele não deveria saber, porque ele não pensa como você. Talvez você é muito esperta, e você pode ser mais esperta que seu marido. Você pode ser mais esperta que as pessoas que estão ao seu redor. E o seu marido não compreende, o homem não compreende. Na verdade, nem eu compreendo a mim mesma. Nós somos muito complicada. Uma hora a gente quer uma coisa, depois a gente já quer outra, está com vontade de comer uma coisa, não, já não quero mais. Sei lá, nós somos estranhas. Agora, sim, se nem nós nos compreendemos, não tem dia que você fala assim, não sei, eu estou tão estranha hoje, não tem dia. Agora, por que a gente acha que o marido tem que te compreender? E se não tiver confronto, não tem restauração, gente. O confronto, ele precisa existir. E esse confronto é como Cristo. Cristo amou, e nós vamos vendo o tempo todo, porque a tolerância, tolerar o abuso, isso é errado. Cristo, ele não tolerou o pecado. Cristo, ele é amor, mas tudo aquilo que era errado, ele não tolerou. Nós vemos Cristo, ele sendo amoroso, mas ao mesmo tempo duro. Eu vejo Jesus assim, amoroso
mas ao mesmo tempo duro. Esse equilíbrio. Duro no sentido de prezar pela verdade. Teve em João capítulo 6, Jesus ele trouxe uma palavra muito dura. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não vão entrar na vida eterna. Quando ele disse essa palavra, a multidão que estava ali, na verdade, queria só o alimento físico, queria que Jesus curasse, que Jesus multiplicasse a comida para eles. Eles estavam atrás de Jesus por aquilo que Jesus podia dar, e não por quem Jesus era. E naquele momento, naquela grande multidão e os seus discípulos, Jesus apresentou-se como quem ele é. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você comer da minha carne e beber do meu sangue, você vai entrar na vida eterna. E naquele exato momento, muitos discípulos viraram as costas para Jesus. Olha que triste. Foi uma palavra dura. Dura é essa palavra, a gente não pode suportar. Eles viraram as costas. Sabe o que Jesus fez para os 12? Olhou para os 12 e falou assim: e aí, vocês também não querem ir? Fala para mim, gente. Isso é duro ou não é? Jesus olhou para eles e falou: vocês também não querem ir embora? Quando alguém fala assim, pergunta para nós: você também não quer ir? O que a pessoa está querendo dizer? Se você quiser ir, pode ir. Eu não vou te segurar. Então Jesus ele era amoroso, mas ao mesmo tempo ele prezava pela verdade. O que ele estava querendo dizer? Se você quiser caminhar comigo, quiser continuar comigo, não é do jeito que você quer. Se você quer me seguir, toma a sua cruz, nega a si mesmo, a sua vontade e me siga. Não é do seu jeito. Então o amor, gente, não é do nosso jeito, não é do nosso interesse, não é da nossa vontade, não é para o nosso prazer. O amor, ele exige verdade, honra, respeito. Então, quando nós aceitamos qualquer tipo de amor ou amamos de qualquer forma, nós não estamos amando da forma bíblica. Que o Espírito Santo possa curar o meu coração e o teu coração nessa noite, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, para que o verdadeiro amor ele possa ser real na minha vida e na sua vida. Que o Espírito Santo ele possa nos levar a esse lugar de confrontar quem tem que ser confrontado. Mas o confronto é em amor. O confronto não é com 2 pés no peito não, viu gente? Igual um giraia. Não vai chegar lá e brigar com seu marido, brigar com as pessoas. A pastora falou que eu tenho que confrontar, então senta aqui, agora você vai ouvir, eu vou colocar o dedo no... Não, gente. É em amor, prepara o ambiente. Nós somos mulheres sábias. A gente sabe preparar. Prepara aquele jantar, faz uma mesa posta. Ele vai igual um cachorrinho, achando, nossa, como ela está boazinha hoje. Mal sabe ele. Nós temos que ser mulheres sábias. Põe aquela roupa bonita. Manda uma mensagem para ele no meio do dia. Fala assim: amor, hoje tem. Se você falar isso para ele, gente, ele vai chegar daquele jeito, preparado para te ouvir tudo que você quiser falar. Porque na mente dele está o quê? Hoje tem. Nós somos mulheres sábias. Isso não é manipulação, tá bom? Isso é estratégia. Tá bom, Narinha? Pode usar com o meu filhinho, tá? E às vezes a gente olha e fala assim: mas o pastor não erra. Tá, senta com a pastora Jaque. Ele é homem, é ser humano. Todos nós erramos. Então o confronto precisa existir. Se a gente quer que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, a gente precisa confrontar, como Cristo confrontava, em amor. O confronto sempre é para a mudança e não para a acusação, tá? Gravem isso. Se eu amo alguém, eu vou confrontar porque eu quero que essa pessoa mude, para que a gente vive bem no relacionamento. Não é porque eu quero acusar e só apontar o erro dele. Porque quando nós apontamos, a gente tem que estar preparada que ele vai apontar o nosso também. O amor, ele tem uma voz. Se você se relaciona com alguém e você não tem voz, tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser da forma que ele quer, que ela quer, esse relacionamento não é saudável. O amor, ele tem voz, e essa voz ele precisa ser ouvida. A sua voz tem que ser ouvida, e a voz da pessoa que você está se relacionando tem que ser ouvida. E quando isso não acontece, quando a gente não aprendeu, né, com os nossos pais, com os nossos familiares, o que é realmente um relacionamento saudável, a gente vai transmitir, a gente vai repetir esse padrão. E a gente tende a oscilar a 2 extremos quando a gente não tem voz. Ou a gente vai ter medo de falar. Por que muitas mulheres se calam? Por que muitas mulheres, a gente olha, observa e fala assim: não é possível, como aquela mulher aceita o marido fazer isso e ela não fala nada?
porque ela foi para esse extremo. Porque quando criança, como eu disse, ela não tinha voz, a mãe não ouvia, o pai não ouvia. Então você que é mãe, saiba que aquilo que você faz com seus filhos hoje vai ser reflexo no casamento deles. Eles vão refletir isso. Ou eles podem partir para esses dois extremos, ou eles vão se silenciar, ficar quieto e aceitar qualquer tipo de relacionamento. Você que é mãe de menina, se você não cuidar bem dessa menina, ela vai aceitar qualquer tipo de homem na vida dela. Os relacionamentos dela não vai dar certo, porque você não conseguiu dar voz para essa menina. Essa menina não tinha liberdade de expressar quem ela era, de falar das dores dela, dos sentimentos dela. E às vezes a gente olha uma criança e fala, mas isso aí não é nada. Não, para aquela criança é tudo. Ai, mãe, o amiguinho puxou meu cabelo na escola e chegou chorando. Ah, menina, para de graça. Ah, filha, não, puxou seu cabelo, vem aqui. Esse menino talvez não estava legal. Ouça a dor da sua filha, do seu filho. Porque se você não ouvir agora, ela pode ir para esse extremo. Ou essa criança vai se calar e vai aceitar qualquer tipo de relacionamento. Ou ela vai usar a prática de intimidar as outras pessoas. Porque ela não foi ouvida? Então agora eu vou mostrar quem manda. Quem manda sou eu. Aí você pode estar criando uma narcisistinha na sua casa. Aí ela vai mandar no marido. Aí o seu genro vai te procurar e vai falar, eu quero devolver ela, porque eu não estou aguentando. Aí você vai falar, não, eu também não aguento mais não, agora essa bronca é sua. Mas nós criamos, nós educamos. E você pode ter aprendido, eu tenho certeza que todos nós aprendemos. E eu quero fazer essa pergunta, quem você é no relacionamento? Agora volte-se para você. Quem você é? Você é essa pessoa que fica quieta, calada, que não tem voz? Ou você é a pessoa que manipula, que controla e que quer tudo do seu jeito? Vou pedir para você fechar os teus olhos. Eu quero que nesse momento você apresente o teu coração ao Senhor Jesus. Antes mesmo dele querer curar, desejar curar, e nós sabemos que Ele quer sim a libertação dos relacionamentos. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança saudável, uma aliança que restaura, que transforma. O nosso Deus é um Deus de conexão, e Ele ama a família, Ele ama pessoas, Ele ama a amizade. E esses relacionamentos, eles precisam ser saudáveis. E antes mesmo de nós desejarmos a transformação das pessoas que nós nos relacionamos, a gente precisa primeiro pensar na nossa. Senão a gente não vai estar vivendo o verdadeiro amor. Então eu quero que você apresente o teu coração agora. Esse momento aqui, ele é oportuno para a cura. O ambiente está propício para a cura. E talvez você já ouviu tanto. Talvez tem pessoas que se afastaram de você, pessoas que você amava e não quer mais estar com você. Porque você se tornou essa mulher crítica, essa mulher manipuladora, e tudo tem que ser do seu jeito. E se não for do seu jeito, você chora, você esperneia, você se afasta. Ou você se afasta, ou você ataca. Ou talvez você seja essa mulher que se cala, que decidiu não falar mais, que decidiu ficar quieta e cansou de falar, desistiu. Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio, de equilíbrio. Mulheres equilibradas, mulheres que entendem o poder que têm, a voz que têm, mulheres que amam como Cristo ama, mulheres equilibradas. Então eu quero que você apresente a sua vida agora, diante de Deus. E peça para que Ele te dê esse domínio próprio, que você possa voltar para casa amando os seus filhos, amando o seu marido, o seu namorado, amando o seu pai, sua mãe, como deve ser amado. Sabendo que algumas pessoas você vai ter que pôr limites.
Se é pai, mãe, eles estão abusando desse amor, dessa autoridade, você vai ter que pôr limites. Se é o seu marido, o seu cônjuge, você vai ter que conversar. Se é o seu namorado e você percebe que ele não quer mudar, é melhor você falar para ele então que você não vai casar com ele. Se você já casou, você vai conversar. Espírito Santo, vem sobre a nossa vida nessa noite. Nós queremos ser mulheres virtuosas que amemos como o Senhor ama. Mulheres que venham refletir a tua glória. O teu amor, ele tem voz. O teu amor veio aqui a essa terra. Ele deixou a glória, se tornou homem e demonstrou um amor com palavras que muitas vezes eram como flechas no nosso coração. Quando nós lemos a tua palavra, nós vemos essas palavras ferindo o nosso coração, mas essa ferida é para a cura. Essa ferida é para a nossa transformação. Essa ferida é para que nós nos aproximemos mais de Ti, nos sejamos transformadas como mulheres que amam como o Senhor ama. Então vem Espírito Santo sobre nós, vem sobre cada mulher que aqui está. Eu peço que o Senhor venha curar todo senso de singularidade. Cura, Pai, a alma dela, cura o espírito dela. Se ela vivenciou no ambiente disfuncional, no ambiente onde o amor não era um amor verdadeiro, talvez ela não foi ouvida, talvez ela não foi vista, e hoje, Senhor, ela está amando as pessoas de uma forma distorcida. Eu peço que o Senhor possa trazer a cura de tudo aquilo que feriu a alma dela, de tudo aquilo que feriu o espírito dela. E que a vida dela, Pai, nos relacionamentos seja baseada aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Que ela possa verdadeiramente amar como o Senhor ama, colocar limites onde deve ser colocado limites, confrontar quando deve ser confrontado, mas aceitar o confronto também, aceitar a repreensão, a exortação também, que ela também decida mudar, Senhor, seja com o marido, seja com os filhos, seja com os colegas de trabalho, seja com os irmãos da igreja. Vem sobre nós, vem sobre essa casa, vem sobre essa igreja, sobre todos aqueles, Pai, que professam Teu santo nome e nos ensina a amar como o Senhor ama. Nós queremos que o amor verdadeiro seja real aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Eu sei que o tempo é pouco para a gente falar sobre esse assunto, mas eu sei também que o Espírito Santo mostrou para cada uma. E se eu pudesse resumir, eu só queria que você fosse com esse sentimento. Quem eu sou? Eu sou aquela que se cala ou eu sou aquela que quer manipular? As duas estão erradas. A gente precisa, Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de equilíbrio, de moderação. A gente vai falar, mas não vai abusar dessa fala. A gente não precisa gritar, não precisa manipular para falar. Provérbios 31, 26 fala que a mulher, essa mulher de Provérbios 31, ela abre a boca com sabedoria. Ela não é calada, ela fala, mas com sabedoria. Amém? Que o Espírito Santo possa conduzir vocês. E se vocês precisarem de ajuda, nós estamos aqui para ajudar. Às vezes você precisa pôr para fora, conversar. Vocês podem chamar a minha, a pastora Jaque, a Su, a Rô. Tem várias mulheres aqui. A Tânia não pôde estar aqui hoje. Tem várias mulheres que estão aqui para poder te ajudar. A Mônica, eu amo conversar com a Mônica. A Mônica é uma mulher muito sábia. Vocês podem procurar ela também para conversar. Eu amo conversar com ela. Ela tem muita sabedoria, viu? E experiência de vida, né? Aprendeu a duras penas também. Tem muita experiência de vida. Uma pode ajudar a outra. Não se calem, não fiquem sozinhas. Não querem sair daqui querendo resolver o mundo. Procure uma amiga para conversar primeiro, tá bom? Ainda que todos os outros amores falham, eu quero finalizar dizendo que existe um amor que não falha. Que amor é esse? De Cristo. Talvez você vai tentar mudar alguém e essa pessoa não vai mudar. E ainda que essa pessoa fale com você, eu quero que você se agarre num amor único que não falha. Salmo 27:10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem,
o Senhor me acolherá. Talvez você não foi amado pelo seu pai, pela sua mãe, não se sentiu amado. Não é que eles não amaram. Como eu disse, eles são espelhos arranhados, eles vieram feridos também. Então eles não conseguiram amar como deveriam te amar. Ainda que eles não te amaram, existe um Pai Celestial que te acolhe nessa noite. Então saia daqui com esse amor que não falha. Isaías 49, 15 e 16 diz assim: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Está fazendo uma pergunta: pode uma mãe abandonar o seu filho que ainda mama? Não dá para imaginar, mas existe? Talvez alguém aqui foi abandonado pelo pai e pela mãe. Existe. Mas ele continua dizendo: embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e os seus muros estão sempre diante de mim. O último louvor fala sobre isso, que nós estamos gravadas nas mãos de Deus. Ainda que todos os amores que você se agarrou, e que você lutou por ele, e esse amor te deixou, te abandonou, ou você teve que deixar, porque essa pessoa não conseguiu demonstrar amor. Ainda que isso aconteça, não esqueça que Deus nunca te abandona. E quando Ele olha nas mãos dEle, o seu nome está lá, escrito nas palmas das mãos dEle, como se fosse um muro na frente dEle, e Ele constantemente está olhando para você. Ele está te acolhendo, Ele está te amando todos os dias. Se agarre nesse amor, Ele não falha. Amém? Eu vou pedir para a Su vir aqui, que ela vai fazer uma dinâmica rapidinho, falando desse amor. A paz, irmãs. Acho que eu cumprimentei todas, né, a hora que chegou. A gente vai fazer uma dinâmica aqui bem rapidinho. Essa dinâmica é com o intuito, dentro da palavra que a pastora trouxe, sobre o amor de Deus por nós. Então, eu vou passar essa caixa, ela não pode ser aberta, tá? Vocês só vão poder chacoalhar e cada uma de vocês vai falar o que vocês acham que tem aqui dentro. Então, nós vamos começar... A pastora não, porque ela já sabe. Não devia ter contado, né? Mas a gente vai começar com a Mariane e a gente